Esta chamada está sendo gravada. Deixe Deus te guiar no pensar e no falar. Quando vier a tempestade, Ele pode acalmar. Olhe pra você, como sua vida está. Parece ser difícil, mas basta aceitar. Você precisa acreditar. Deixe Deus te mudar. Sua vida Ele vai transformar, e dele você será. São dois caminhos, um é treva e o outro é luz. Em qual você andará? É tão simples. Deixe Deus te guiar. Logo o sol se põe e vem escuridão. Entregue o teu coração e busque um novo amanhecer. Mude o seu viver. É só aceitar a Cristo. Deixe Deus te guiar no pensar e no falar. Quando vier a tempestade, Ele pode acalmar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Amém, Senhor. Então, vamos manter aqui as duas câmeras abertas. Olha, falando. Vamos aqui para todo mundo. Bom dia para vocês todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, mami, bom dia.
Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Cláudia. Flávia já chegou, todo mundo que foi chegando aí, dando bom dia, sejam todos bem-vindos. Que o Espírito Santo esteja aqui conosco mais uma vez. E olha, eu posso dizer que ele já está, ele já, desde as 3 horas, ele estava orando por vocês. 3 e pouquinho, né? Porque o meu relógio biológico despertou, então eu entrei em oração. Eu já estava em oração e hoje, já às 4 horas, quando despertou, já estava ali revigorado, já me preparando para o nosso momento aqui. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, eu creio. Eu creio nisso, assim, verdadeiramente. Assim também como o inimigo tem, às vezes, se levantado. Hoje eu falo porque eu fixo em falar as coisas boas, aquilo que o Senhor Deus tem feito por nós, mas antes de ontem, aliás, ontem à noite, né? Passei uma noite com muita tribulação, onde eu não pude dormir, porque nitidamente o inimigo ele estava tentando me paralisar. E foi assim, vou falar para vocês, uma noite sobrenatural. E eu tive que entrar mesmo em oração, porque eu entendi o que estava acontecendo, e, e passei o dia em oração. E quando foi no final da tarde, veio o refrigério. E Deus então me deu a clareza de que esse é o papel que Ele está fazendo durante 24 horas. E quando Ele sabe que nós estamos no caminho certo, Ele vem realmente tentar nos paralisar. Mas para a honra e glória, em nome do nosso Deus, tive essa noite, uma noite maravilhosa, tranquila, refrigerada e compreendendo o processo que nós estamos vivendo entre o grande conflito que nós vivemos, né, do bem e o mal. Sabemos que estamos vivendo uma batalha. E se nós tivermos em mente essa consciência, vai ser fácil, mais fácil a gente trilhar, porque nós vamos lutar, batalhar, não sozinhos, mas em oração, uma oração constante. Então, eu posso simplesmente focar naquilo que o Senhor Deus fez e saber que Ele é maior do que as trevas, do que o mal que tenta aí nos paralisar. É algo sobrenatural que muitas vezes nós passamos. Isso é real, estamos vivendo num mundo, né, onde temos que enfrentar o grande conflito de forma consciente e somente com oração nós vamos vencer, somente na presença do Senhor. E eu estou feliz também porque eu vi aqui o depoimento da Isabel. Isabel, Deus seja louvada pela sua vida, pelo testemunho que você me enviou ontem, né? Seu filho aí parou de fumar, você orando, você buscando todos os dias, você está vendo uma melhora do comportamento dele, e também a bênção que você recebeu no seu trabalho, questão do sábado. Deus, ele é maravilhoso, o que nós precisamos fazer é só permanecer mesmo confiando em oração, porque ele ouve as nossas orações e ele atende no momento certo, na hora certa, conforme a vontade dele, conforme o querer dele, que é muito melhor do que o nosso. Então, vamos continuar firme nesse propósito de buscar. Se ainda você não recebeu uma resposta para a sua oração, eu digo, só confia, prossiga, porque Deus ele vai atender a sua oração. Tá? E nós temos um pedido muito especial aqui, antes da gente orar. Eu quero falar que a Maria Eliane, não sei se ela está aqui hoje, mas ela pediu, né, que nós orássemos pelo seu neto e a sua nora, que precisa muito ser direcionada para continuar com o tratamento, né, o acompanhamento. E vamos orar sim. Ela me mandou aqui as fotos, me mandou aqui clamando mesmo para que pudéssemos orar, né, pela sua nora e também pelo seu netinho. Nós vamos orar assim, já até coloquei aqui, viu, Maria Eliane, caso você esteja aí, já até coloquei aqui no meu caderninho, nós vamos orar. Eu quero dizer para vocês que, embora às vezes nós passamos aí por algumas lutas espirituais, onde a gente vê nitidamente Satanás agindo, tentando te impedir você de avançar, eu quero dizer que depois que passa esse momento, que você persevera, você fica mais forte, e você fica com mais clareza ainda de onde você está e onde você quer chegar. Isso é, assim, tremendo. É algo realmente que a gente sente na alma, e é um poder que não é nosso, vem do céu.
E é por isso que a gente tem que se conectar todos os dias. Então, nós vamos orar por esse pedido. E no nosso desafio hoje, que está incrível como os outros, falando aí sobre leis que regem a vida. Em 5 a 6 minutos, eu quero resumir aqui, porque é muito importante passar para vocês, para que a gente possa estar neurônio. Se alguém tiver com... Deixa eu desativar aqui. Pode ligar, desliguem para que não tenha interferência. Então, vamos lá. Provérbios 3, 1 a 2 diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. E lhe darão o quê? Prosperidade e paz. Então, esse é o conselho do Senhor falando para você nesta manhã. Então, meu filho, não se esqueça da minha lei. Nós vamos falar um pouquinho dessas leis aqui hoje, de uma forma mais clara. Mas antes da gente prosseguir, então, feche os seus olhos para que a gente, então, possa ter aí nosso momento de oração. Senhor Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, porque hoje nós estamos aqui mais uma vez, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pelo despertar, por nos fortalecer, por segurar nas nossas mãos e nos mostrar, Pai, de uma forma tão sobrenatural que nós não estamos sozinhos. Sabemos que o inimigo anda ao nosso redor, como um leão que ruge, querendo nos paralisar, como aconteceu ontem. Uma luta que travei, Senhor espiritual, onde eu via nitidamente que era contra ele, contra as potestades. Mas eu permaneci em oração, na tua presença, e hoje, Senhor, me sinto mais forte, me sinto mais preparada ainda. E esse, Pai, é o propósito do Senhor, que nós não venhamos desanimar, não venhamos desistir, mas permanecer, porque certamente a vitória vem. Obrigado pelo testemunho da Isabel, continua operando na vida dela, Senhor Deus, na vida dos seus filhos, continua trazendo a libertação, a cura, que cada vez mais ela se sinta mais próxima de Ti, como ela disse ontem, que cada vez mais ela seja, Pai, transformada e curada para curar. Senhor, eu coloco diante do Senhor também o pedido, Senhor, da Maria, que solicitou aqui, clamando, a Maria Eliane, clamando pelo seu netinho, pela sua nora, que se encontra sendo no estado emocional delicado, precisa do Senhor, precisa do seu cuidado, precisa também de um acompanhamento profissional. Pai, conduz a vida dela, que esse pedido chegue até a Ti nesse momento, que ela seja ouvida, Senhor, que seja atendida, que o Senhor cuide dessa situação que parece estar fora do controle, mas que ela possa confiar que o Senhor está no controle da vida dela. Eu coloco ela diante do Senhor agora, crendo que o Senhor vai tomar providência com relação a essa situação. Entrego todos os pedidos aqui nesse momento, que o Senhor nos abençoe nesse estudo, abençoe mais uma vez, eu te peço por cada família aqui, peço pela família, de cada mulher e de cada homem que estão aqui representando nessa manhã, se entregando diante do Senhor, as suas vidas, suas causas, na certeza de que o Senhor está no controle da vida delas também. Pai, eu apresento a Ti nesta hora, crendo que o Senhor está olhando por cada um. Entrego a Karen, também a nossa professora aqui hoje, que o Senhor está abençoando a ela e conduzindo-a para a glória do Teu santo nome. Pai querido, seja nosso professor e nosso mentor, pois é o que eu te peço nesta hora e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus seja louvado, que nós possamos, então, perseverar em oração, que a nossa oração ela chega até o céu, e o Senhor nos ouve, e Ele nos atende. Então, voltando aqui para o nosso resumo, existem leis que regem o universo desde o funcionamento das minúsculas células até as leis que governam a órbita dos planetas. Logo, tudo que foi criado por Deus segue uma ordem e leis previamente estabelecidas. Então, para ter uma noção da perfeição das leis, estima-se que o ser humano tenha nada menos que 60 bilhões, ou seja, trilhões de células, olha isso. Então, o que pressiona, porém, não é somente a quantidade delas, mas também a sua variedade, complexidade e capacidade de perfeita conexão entre si. Cada célula desempenha uma ou mais funções distintas, todas com o propósito de assegurar a plena harmonia
no funcionamento do organismo. Olha que perfeição. Um outro exemplo é a lei da gravidade, onde, na prática, a atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos, fazendo com que eles caiam no chão. Uma lei que existia muito antes de Isaac Newton, em 1687, ao descrevê-la. Isso indica que onde existe uma lei, existe o que também? Um legislador. Então, é muito interessante o que o próprio Isaac Newton concluiu. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Então, Deus governa todas as coisas, sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. Do meu telescópio, eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só podem se ter efetuado conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente. Então, com certeza, Deus está nessa organização, nessa orquestra, de forma o quê? Perfeita e sintonizada. Então, as leis de Deus, incluindo as leis naturais, elas têm como propósito que prolongar a nossa vida, a nossa saúde, né, em um todo. Então, na criação, Deus estabeleceu essas leis, submeteu cada ser vivo a elas. Na criação do homem, manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Quando Deus fizer o homem à sua imagem, a forma humana era o que? Perfeita, mas já havia inanimada. Então, um Deus pessoal de existência própria soprou naquela forma o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivo, inteligente, e todas as partes do seu organismo se puseram em ação. Imagina só que perfeição. Então, o coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as faculdades da mente, tudo se pôs a funcionar, sendo todos submetidos a uma lei. Isso é impressionante ou não é? E tem um Deus que rege tudo isso, né? Dentre essas leis que regem a vida dos seres humanos, então, as necessidades de água, a necessidade de água, de luz solar, de respiração, de nutrição, equilíbrio, descanso, exercício físico, confiança em Deus, que é os 8 remédios que nós temos aí decorado, né? Já sabemos de cor, né? Então, acredite, essas leis, quando unidas, se potencializam, pois é impossível alcançar plena saúde vivendo apenas com 2 ou 6 dessas leis. Nós precisamos o quê? De todas. A saúde completa resulta de uma associação das 8 leis naturais dadas por Deus. Do que nós podemos chamar de sinergia entre os 8 hábitos naturais? Pois, embora um hábito possa até ter alguma eficácia, somente quando essas práticas, de uma forma unânimes, são colocadas em prática, que nós alcançamos, então, uma saúde integral. Então, olha só a importância disso. E qual que é o nosso desafio hoje? O nosso desafio hoje, na superação, qual o seu maior desafio em relação à prática dos 8 remédios naturais? Quais que tem sido? Você tem conseguido observar cada um na íntegra? Ou tem deixado um de lado? Então, nós aprendemos aqui que precisamos dos 8, para que a gente possa ter o quê? Saúde plena. E o que nós temos que fazer para a gente conseguir? Desenvolver a cada dia esse conhecimento, estudar cada um deles de forma detalhada. Se você for estudar sobre a água, você vai ver a importância da água no corpo, você vai ver a importância da água, de como que nós dependemos dela também para sobreviver. Se vamos estudar sobre o exercício físico, vamos ver que ele é tão importante quanto a alimentação. Então, a cada um no seu devido lugar. E sem falar o quê? Confiança em Deus. Como que nós precisamos confiar no poder divino. Então, precisamos dessa junção. Para quê? Para que a gente possa, então, encontrar uma saúde integral. E aqui vai um conselho. O conselho está sobre regime. O Conselho sobre Regime Alimentar, na página 122, que diz assim: a doença nunca vem sem causa, o caminho é preparado, e a doença é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Então, se você não está com a sua saúde plena, em todos os sentidos, se você está sentindo algo desorganizado na sua saúde, saiba que
Está faltando algo. Você precisa voltar a sua atenção aqui para essas leis. Porque a doença, ela nunca vem sem causa. Sempre há uma causa. Sempre há um motivo. Não importa qual seja a doença, por mais pequena ou grande. Desde uma ansiedade, a depressão, ao câncer, sempre tem uma causa. E é preciso ser tratado. Então, aqui tem as leis da saúde, né? E nós temos o quê? Disso de uma forma assim, orquestrada, para a gente poder tomar para nós, buscar esse autodesenvolvimento e assim colocar em prática, porque somente conhecendo o quê? A verdade que ela vai nos libertar e vai nos curar. Então, muitos sofrem em consequência da transgressão dos pais, conquanto não sejam responsáveis pelo que os seus pais fizeram, porque nós aprendemos de uma forma errada, né, os hábitos desde lá de criança, e isso precisa ser desconstruído. E desconstruir algo que foi construído desde a infância não é fácil, é um desafio, mas, como nós aprendemos, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É, no entanto, seu dever o que? Procurar verificar o que é e o que não é violação das leis da saúde. É uma responsabilidade nossa, né, individual. Então, devem evitar todos os hábitos errôneos de seus pais e, mediante uma vida correta, colocar-se em melhores condições. É o nosso dever fazer a nossa parte. É a nossa responsabilidade. Então, que nós possamos nos atentar a isso e entender que não é porque os meus pais erraram que eu também tenho que errar. Então, os hábitos errados que eu aprendi lá, eu preciso desconstruir ele hoje. E é a mesma coisa com você. Então, nós precisamos ter isso em mente, porque é responsabilidade de cada um de nós cuidar da nossa saúde e desenvolver o conhecimento para que, através do conhecimento, nós, então, sejamos o quê? Libertos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que através desses hábitos, desses novos hábitos, desses 8 remédios, nós possamos viver uma vida integral, uma saúde integral. É o meu desejo e a minha oração para vocês. Que Deus abençoe a Karen agora, que vai estar aqui falando para nós mais uma vez. A Karen, ela já se apresentou, provavelmente ela já falou com vocês, né? A minha filha, caçulinha, Deus tem abençoado ela muito, eu estou muito feliz por ela estar sempre disposta a estar aqui com a gente na segunda-feira. Ela é advogada, é uma pessoa que tem se dedicado ao seu trabalho, mas também a se dedicar a servir a Deus com seus dons, com seus talentos. Sempre me acompanha aí no Ministério da Música também, tocando comigo, com o instrumento do violino, e ela é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida dela. Então, que Deus possa usá-la aqui nesse momento mais uma vez. Que o Senhor abençoe vocês. Bom dia. Obrigada, mãe. Amém. Deus seja louvado. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Estamos ouvindo, filha. Só sua tela que está fechada, vou só posicionar você aqui. Tá. Eu gostaria de convidá-los, antes de iniciar, a gente fazer uma breve oração, para a gente começar a estudar. Filha, observe só a sua câmera, meu bem. Oi? Sua câmera está aberta? Tá aberta. Olha só, então, foi a sua câmera que ficou fechada hoje. Não está aberta aqui, mas... Tá, pode fazer sua oração, que eu vou ver na configuração aqui, ver o que é. Tá, então vamos fazer a oração. Senhor Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, para aprendermos mais sobre Ti, sobre a Tua palavra, sobre a sabedoria que o Senhor deixou para nós. Abra nossa mente, o nosso coração, e ajuda-nos, Senhor, a gravar essas mensagens no nosso coração, e que possamos, além de aprender a teoria, aprendermos a viver na prática tudo o que estamos aprendendo aqui. Que o Senhor possa me usar neste momento, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, e que o Senhor venha abrir os corações e os ouvidos, para que ouçam com atenção a mensagem que o Senhor tem para eles nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Conseguiu resolver, mãe?
Não, ainda não. Entrei aqui na configuração. Pode prosseguir, Mas vai ouvir. vocês estão me vendo aí? Tá todo mundo me vendo? Eu tô com o meu vídeo aqui aberto. Vocês estão vendo ela, gente? Dá um sinal. Um Não, sinal. Não, não tem ninguém me vendo? só ouvindo mesmo. Só ouvindo. Então, filha, na configuração, nós Esse... configuramos aqui ontem, aí certamente a minha câmera foi aberta e a sua está fechada. Pode continuar falando, para a gente não perder assim tempo, eu vou mexer na configuração aqui, tá bom? Pode continuar, filha. Tá bom. Então vamos lá. O tema de hoje é o capítulo 55, contando a história do menino Samuel. Acredito que todo mundo aí já ouviu essa história, né? De Ana, que queria tanto ter um filho, queria muito, era o sonho dela, principalmente naquela época, que as pessoas viam as mulheres estéreis como se tivesse alguma maldição, alguma coisa, algum castigo de Deus, né? E ela amava muito seu marido amava muito ela. Mas, por falta, né, de fé em Deus, porque eles tentaram por muitos e muitos anos ter um filho, por falta de confiar em Deus, o seu marido decidiu arrumar uma segunda esposa para dar sequência, né, à sua geração ali, porque naquela época isso era muito importante, era muito necessário. E então ele se casou, Eucana, né, marido de Ana, ele se casou com uma mulher. Primeiramente, é importante da gente falar aqui como que Ana era, né? Fala assim, olha, que ela era uma mulher de piedade fervorosa, meiga e humilde, distinguia-se o seu caráter por um grande ardor e fé elevada. Então, era uma mulher virtuosa, né? Pelo contrário da mulher que Eucana decidiu se casar, que era uma mulher muito invejosa e dotada de espírito estreito. Uma mulher ciumenta, quer dizer, né? Como fala aqui. Mas não era da vontade de Deus que ele se casasse com outra mulher. Ele se casou por falta de fé, né? Porque achando que ele nunca iria conseguir ter um filho com Ana. Então ele foi lá e se casou com outra mulher para dar sequência à sua geração, né? E aqui fala: a bênção tão ansiosamente buscada por todo hebreu era negada a este bom casal. Seu lar não se alegrava com vozes infantis, e o desejo de perpetuar seu nome levou o esposo, assim como já havia levado muitos outros a contrair um segundo casamento. Mas este passo, motivado pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade. Isso aqui sempre traz consequências, né? Quando a gente vai contrário aos princípios de Deus, sempre traz consequências. Filhos e filhas foram acrescentados à casa, mas a alegria e beleza da sagrada instituição de Deus foram mareadas e interrompera-se a paz da família. Penina, a nova esposa, né, era ciumenta e dotada de espírito estreito. Conduzia-se com orgulho e insolvência. Para Ana parecia a esperança estar destruída e ser a vida um fardo pesado. Enfrentou, todavia, a prova com resignada mansidão. Apesar, então, das humilhações e de tudo que ela passou, ela enfrentava as provas com mansidão. Mas teve um dia que eles estavam ali numa festa, e de tanto Ana, né, ser pressionada e passar por tanta humilhação,
ela começou a chorar e saiu dali sem medo, né, sem constrangimento. Ela demonstrou mesmo que estava magoada, que estava triste. Mas ao seu marido se aproximar dela e vir querer conversar com ela, né, perguntando por que você está chorando? Por que não comes, né? E por que está mal o teu coração? Disse ele, não te sou eu o melhor do que 10 filhos, né? Ele falando. Mas Ana, a atitude de Ana como uma mulher sábia, né? A gente deve analisar esses detalhes, porque mesmo diante das provações, né, da humilhação, de tudo que ela passava, a atitude dela foi o quê? Ela não proferiu censura alguma. O fardo que ela não podia repartir com amigo algum terrestre lançou-o sobre Deus. Então a atitude dela foi o quê? Confiar em Deus. Ela lançou o fardo dela sobre Deus. Ansiosamente rogou que lhe tirasse a ignomínia e lhe concedesse o precioso dom de um filho para criar, educar e o educar para ele. Então ela fez um voto com Deus, né? Se seu pedido fosse satisfeito, dedicaria o filho a Deus mesmo desde o seu nascimento. Então ela fez um voto com Deus de que se ele atendesse a oração dela, ela iria dedicá-lo a Deus, né? Desde o seu nascimento. Ana tinha se aproximado da entrada do tabernáculo e, na angústia de seu espírito, orou e chorou. Orou e chorou abundantemente, né? E ali ela começou a orar, 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 orar. E dando sequência, né, resumidamente, Deus, ele foi lá e atendeu a oração de Ana. Ele atendeu a oração de Ana e deu a ela Samuel. Mas a lição principal que a gente pode aprender desta mensagem aqui é sobre a missão de ser mãe, né? É sobre o propósito e o chamado de ser mãe. Porque nós, no mundo em que vivemos hoje em dia, a imagem de ser mãe tem sido distorcida, né? Tem sido vista como algo negativo, um fardo, um peso, né? Os filhos, muitas vezes, têm sido vistos como um peso para os pais, um fardo, algo, né? Algo ruim para muitas famílias. Por quê? Muitos pais passam isso para os filhos, vê eles como despesa, como fardo, né? Mas isso acaba manchando a imagem. Também as mulheres hoje em dia, né, no mercado de trabalho, com seus sonhos pessoais, com as suas metas. Isso não é ruim, não é errado, né? Ter os seus sonhos, ter a vida, ter o seu trabalho, né? A sua vida profissional. Não é isso que eu estou falando aqui. Nós devemos ter os nossos sonhos, mas o feminismo em si, as doutrinas sendo pregadas hoje em dia, tem distorcido isso, né? E falado. Tem muitas mulheres referências hoje em dia, né? No mercado profissional aí, falando que, não, eu não quero ser mãe, não quero, não tenho esse desejo. Para mim, ser rica, independente é o suficiente, né? Ter a minha vida é o suficiente. Então, assim, não estou taxando aqui que todas as mulheres devem ser mãe, cada uma tem, né, os seus desejos pessoais aí, tem os seus sonhos pessoais, mas a gente não deve negligenciar que esse papel de ser mãe é uma honra e é uma missão que toda mulher deveria ver como algo sagrado e tão importante quanto qualquer outra missão, quanto qualquer outra profissão na face dessa terra. Porque como a gente vê aqui a história de Samuel, né? Como
Ana o criou com um propósito específico, né? Quando ela orou para Deus e disse que iria concedê-lo desde o seu nascimento. E vejam que a gente pode ter essa ideia de que os nossos filhos, né? Nem sei se todas as mulheres e todos os homens também, acho que tem homens aqui também, né? Mas todos vocês que estão aí, não sei se todos têm filhos ou se querem ter filhos um dia, mas a gente precisa ter essa questão em mente de que nós podemos criar filhos que podem ser tanto bênção como maldição para a sociedade. Isso é algo muito sério, muito sério. Por quê? Porque uma mãe, estudando lar adventista, né, o que a gente tem visto aí nos livros de profecia, estudando a história, inclusive, de Samuel, né, estudando fundamentos do lar cristão, ali fala que a mãe, ela tem a missão e a responsabilidade principal de desenvolver o caráter do filho. E como que é desenvolvido o caráter da criança, né? Do filho? Isso é desde o bebezinho, desde o ventre da mãe, né? Porque aqui ela fala que ela o consagrou desde quando ele estava aqui na barriga. Então, olha, isso é uma responsabilidade, isso é algo muito forte, sabe? E ontem eu estava estudando aqui, né, umas coisas, falando que sobre o livre-arbítrio, né? E a gente vai estudando o livre-arbítrio, a gente vai vendo como se o livre-arbítrio fosse uma simples questão assim de decisão, né? Livre poder de decisão que Deus nos deu. Mas antes de decidirmos algo, nós também temos o pensamento, né? Então, o livre-arbítrio também tem a ver com o livre pensamento, com o poder de pensar. E estudando mente, caráter e personalidade, os livros assim de profecia, o Lar Adventista, e também um livro que eu gosto muito que se chama Mais Esperto que o Diabo. Ali fala que o inimigo, ele já vai acompanhando a gente, ou seja, a criança, desde quando está ali na barriga da mãe. Eu não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, né? Mas ele vai acompanhando ali e já vai tentando dominar a mente da criança, a nossa mente, desde a barriga da nossa mãe, desde quando nós somos um feto. E como que isso acontece, gente? As emoções que a mãe sente, os desejos e tudo, né? Se ela passa por depressão, se ela passa por momentos difíceis na sua gravidez, isso tudo é passado para a criança. Inclusive, a forma como a mãe vê essa gravidez. Se ela vê essa gravidez como um fardo, como algo ruim, ou muitas vezes, se ela não queria ter essa criança, se ela sente um desejo assim, nossa, um peso, um fardo, né? A criança já sente ali uma rejeição desde o ventre. Então, essa criança, ela vai crescer com grandes problemas, com grandes traumas, bloqueios emocionais, como, por exemplo, uma rejeição, alguma coisa. E isso, o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Isso tem a ver com a questão do livre-arbítrio. Acompanhem comigo para vocês entenderem. Porque a pessoa, como ela vai crescer com traumas, com bloqueios emocionais, com transtornos, isso vai influenciar o seu livre pensamento. E o livre pensamento tem a ver muito também com a forma como você se vê, com a sua mente, né? Com os seus pensamentos, né? Aí a gente tem que ver no dia a dia como eu tenho pensado, como que tem sido os meus pensamentos, os meus comportamentos, as minhas emoções. E aí a gente tem que analisar isso lá atrás, né? O que aconteceu, buscar entender os nossos bloqueios emocionais, a nossa mente, né? Porque isso tem muito a ver. E aí o inimigo, ele é tão sujo, né? Porque ele vai trabalhando o quê? Já nos pais, para ir já
influenciando a criança. Aí o ambiente que ela cresce, muitas vezes, um ambiente tóxico, ela vai se sentindo o quê? Rejeitada, né? Humilhada. Muitos pais não têm sabedoria para educar, para amar, para instruir os filhos e acaba trazendo graves problemas. Eu vou falar aí, quem nunca, né, sentiu uma rejeição ou um problema de autoestima, né? Às vezes eu tenho mesmo o meu avô, né? Meu avô, ele era rejeitado pelo pai dele. O pai dele não gostava dele. Então ele cresceu com graves problemas, com graves bloqueios emocionais. Isso influenciou, inclusive, na família dele, na geração dele, na forma como ele criou os filhos dele. Então, isso tem muita influência, entende? E o inimigo, ele vai desde a infância, né? Como eu tenho falado aqui, o inimigo, ele vai trabalhando desde a infância. Mas então veja que isso não é uma causa perdida, né? Isso não é uma causa perdida, porque quando uma mãe ora como Ana orava, quando uma mãe intercede pelo seu filho, quando uma mãe ela tem isso em mente e no coração, ela vai entregar o seu filho para Deus. E ela vai moldar e desenvolver o caráter de seu filho para Deus. Então, olha, isso daí é uma questão até de autoconhecimento, né? É um insight para a gente analisar como que está a nossa vida. Como que está a nossa forma de relacionar com as pessoas, né? Os nossos pensamentos, a nossa vida pessoal. Isso está influenciando, tem sido influenciado lá no passado, a importância de nos autoconhecermos e também de buscarmos a fundo, né, os nossos bloqueios emocionais, os nossos traumas, e também entregar isso a Deus, porque também ficar só olhando as coisas negativas acaba a gente ficando doente, né? Mas a gente tem que entregar a Deus, entender, tratar, fazer terapia é importante, mas principalmente entregar a Deus isso, né? Entregar a Deus esses nossos problemas. Mas vejam que quando uma mãe ora, intercede pelo filho e já o conduz desde a infância. Vejam como que foi a vida de Samuel. Aqui vem falando exatamente disso. Olha, quando o filho ele cresce num lar desestruturado, a sentença dele não está decretada para ser um pedido, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, como eu falei aqui. E o inimigo ele vem trabalhando para destruir isso desde a infância. Mas nós temos conhecimento, nós temos a oportunidade de nos desenvolver como pessoas, nós temos, inclusive, Deus para nos livrar, né? Então, isso depende de nós, né? Mas nós precisamos aprender a usar o livre-arbítrio ao nosso favor. O livre pensamento, poder de decisão, e isso vai exigir de nós irmos a fundo, inclusive, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Mas vejam, como Ana intercedeu pelo seu filho desde o ventre, ela já o conduziu a sua vida. E quando Deus atendeu a oração dela, ela cumpriu a promessa que ela tinha feito a Deus. E já o levou para a missão. Já o levou para a missão. E olha, Samuel, ele foi muito bem instruído ali. E como que... Aí agora a gente vai entrar nessa questão assim, olha. Como que funciona o desenvolvimento do caráter, então, Caroline? Como que a mãe ela tem esse papel, então, né, no desenvolvimento do caráter do filho? E aqui a gente vai ver que o caráter ele é desenvolvido nas pequenas ações, nos pequenos atos e também nas pequenas responsabilidades que a criança ela tem desde pequena, né? A disciplina, a rotina, né? O que ela tem sido, o que é que essa criança, como que é a rotina dessa criança,
né? O que ela faz dentro de casa? É uma criança que a mãe e o pai dá tudo, né? É uma criança que não tem tarefas, é uma criança que não tem responsabilidades, né? Isso vai influenciar, inclusive, no caráter dessa criança. Inclusive também na forma como ela irá lidar com a sua vida no futuro. Quando ela estiver maior, quando ela crescer, né? Olha só. Olha só, Ana, quando Samuel nasceu, ela o levou então para, né, o sacerdote já é, instruí-lo. Mas olha, aqui está falando, né? Olha, de Siló, Ana voltou silenciosamente para seu lar em Ramá, deixando o menino Samuel para ser educado para o serviço da casa de Deus sob instrução do sumo sacerdote. E agora a gente vai ver aqui como que ele foi instruído. Olha, desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus. Então, além também de disciplina, de tarefas diárias, a mãe ela deve ensinar o filho que a amar e respeitar a Deus, reverenciar a Deus. Ela já deve implantar no seu filho desde pequeno o temor a Deus, né? Olha, e a considerar-se como sendo do Senhor. A mãe, ela tem um poder imenso de influenciar a mente da criança, seja para o bem, seja para o mal. E sabe aquela frase, oficina vazia, mente vazia é oficina do diabo, né? Então, olha, desde pequenininho, como foi falado aqui, o inimigo ele já vai implantando sementes. Ele não brinca, gente. Ele já vai implantando sementes. Por isso que a mãe, ela precisa ter isso na mente dela, de que ela deve entregar os seus filhos para Deus. Inclusive, influenciar a mente dele para Deus. Já entregar ou intercedê-lo para Deus. Por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam, procurou ela elevar seus pensamentos ao Criador. Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia ele era objeto de suas orações. Então ela orava por ele, intercedia por ele. Cada ano ela lhe fazia, com suas próprias mãos, uma túnica para o serviço. E subindo com o esposo para adorar em Siló, dava ao menino esta lembrança de seu amor. Então ela também era presente, né? Ela estava presente ali. Ela sempre ia lá visitá-lo, mostrar que estava ali com ele, porque a presença também é importante. Cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Não pedia para o filho grandezas mundanas. Olha só, ela não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor, que honrasse a Deus e abençoasse a seus semelhantes. Desde criança, Samuel foi instruído a isso, a ser uma bênção, a abençoar, a ser temente a Deus. Isso já influencia no desenvolvimento do caráter da criança. E quando ele crescer, ele não vai se desviar desse padrão, como Samuel. Vejam, olha, agora a gente vai ver a questão do desenvolvimento do caráter também nas tarefas diárias, como foi falado. Aqui foi a questão assim de ela já implantar na mente dele o quê? Que ele era uma criança que foi criada com o propósito de temer a Deus, de servir, de ser um servo de Deus. E agora aqui, olha, a humilde rotina dos deveres que as mulheres têm considerado como uma fastidiosa tarefa, fastidiosa tarefa, deve ser encarada como obra grandiosa e nobre. Tá? É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência e fazendo isso trará alegria a seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através de claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu.
mas unicamente quando procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter. Olha, mas unicamente quando procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino. Então, sozinho, só com a nossa sabedoria, a gente não consegue. Por isso que a gente precisa o quê? Nos submeter aos ensinos de Cristo. E isso está nos ensinos que ele deixou para nós, né? Olha só. E uma coisa importante de falarmos aqui, né? Samuel, ele foi instruído, ele foi bem instruído, né? Inclusive, ele esteve no meio de más influências. A gente vai ver aqui os filhos de Levi, do sacerdote lá, né? Os filhos de Eli, que foram péssima influência para ele, né? Mas ele não se influenciou no meio disso. Por quê? Porque ele foi instruído desde pequeno. Vejam, olha só. Isso aqui é muito importante, está escrito inclusive lá no Lar Adventista. Olha, o mundo está repleto de influências corruptoras. A moda e os costumes exercem forte poder sobre os jovens. Se a mãe falta em seu dever de instruir, como eu disse, a mãe ela tem um poder imenso de influenciar os filhos desde pequenos. Se ela falta no dever de instruir, guiar e restringir também, porque dar o que o filho quer não é educar, mas dar o que ele precisa sim, tá? Os filhos naturalmente aceitarão o mal. Olha, se ela falta no dever de instruir, guiar e restringir, os filhos naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Por quê? Porque o mal muitas vezes é sedutor, é prazeroso, né? Então, olha que toda mãe vá muitas vezes ao seu Salvador com o coração. Ensina-nos. Então, grave na sua mente essa oração aí, olha. Ensina-nos o que faremos pela criança, Pai. Então, atenda a ela a instrução que Deus dá em sua palavra e ser-lhe-á dada sabedoria conforme a necessitar. Então, para que uma mãe ela prospere, né, nessa missão de ser mãe, ela deve ser submissa à vontade e aos ensinos de Deus, tá? E aí aqui tem falado, olha, que não importa quando a mãe ela faz o seu papel, não importa as más influências, como vai ser mostrado aqui, olha. O mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Se bem que a juventude de Samuel fosse passada no tabernáculo, dedicada ao culto de Deus, não se achava ele livre de influências más ou exemplos pecaminosos. Os filhos de Eli não temiam a Deus. Olha só, os filhos de Eli não temiam a Deus, nem honravam a seu pai. Mas Samuel não procurava sua companhia, nem seguia seus maus caminhos, porque ele foi bem instruído. Fazia esforço constante para tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Ele já cresceu com um propósito definido, já foi gravado ali na mente dele o propósito dele, né? Este é o privilégio de todo jovem. Deus se apraz mesmo quando as criancinhas se entregam a seu serviço, né? Gente, esse papel de ser mãe, né? De instruir, de educar, é uma missão, né? E olha só, inclusive, a forma como as crianças, elas são instruídas e como elas vivem desde pequenas, isso influencia no caráter dessas crianças, na disciplina, né? Vejam aqui, olha, se as crianças fossem ensinadas a considerar a humilde rotina dos deveres de cada dia como caminho a elas indicado pelo Senhor, como uma escola em que deveriam adestrar-se para a realização de um serviço fiel e eficiente, quanto mais agradável e honroso lhes pareceria o seu trabalho. Cumprir todo dever como sendo ao Senhor, lança um encanto ao redor da mais humilde ocupação e liga os obreiros na terra com os seres santos que fazem a vontade
do Deus do céu. Olha só, e para finalizar, né, por causa do tempo, a estrutura simétrica de um caráter forte e belo é erigido pelos atos individuais do dever, né? As tarefas simples diárias, inclusive as tarefas domésticas, né? A nossa rotina no dia a dia, isso influencia no nosso caráter. Entende? É o que está falando aqui. A estrutura simétrica de um caráter forte e belo é erigido pelos atos individuais do dever. Olha só, e a fidelidade deve caracterizar nossa vida nos seus mínimos pormenores, bem como nos máximos. As tarefas diárias domésticas têm sido negligenciadas hoje em dia, têm sido visto como um peso, como um fardo para muitas pessoas, para muitas mulheres, para muitas mães, mas não. Isso é uma honra, isso é uma tarefa, isso é uma missão, né? A integridade nas pequenas coisas, a realização de pequenos atos de fidelidade e pequenas ações de bondade alegrarão a senda da vida. E quando terminar a nossa obra na terra, verificar-se-á que cada um dos pequenos deveres fielmente cumpridos exerceu uma influência para o bem, influência esta que jamais poderá perecer. Então, olha, eu espero que a mensagem dessa manhã tenha sido uma coisa diferente, né? Uma luz diferente para nós, né? Para nós, porque o mundo hoje em dia tem sido distorcido, né? As coisas que têm sido ensinadas no mundo hoje em dia têm sido pregadas de uma forma distorcida, né? Muitas falsas doutrinas sendo ensinadas hoje em dia, inclusive para destruir as famílias, destruir, né, as crianças desde pequena, a missão das crianças. Quando uma criança ela cresce com um propósito específico, sendo ali disciplinada, bem estruturada, né, na sua missão, na sua vida, inclusive, em relação ao caráter de Deus, né, ao caráter de Deus, ou seja, sendo implantada nela ali desde pequena, né, que ela foi criada com o propósito de fazer a vontade de Deus, de guiar, de servir a Deus. Isso daí, a criança ela já vai crescer, né, com uma coisa no seu coração, na sua mente, tá? Como se ela já tivesse ali um propósito definido, né? Mas muitas pessoas elas crescem sem rumo, sem disciplina, sem uma instrução. A mãe ela não está conduzindo, não está instruindo a criança, ela não está implantando na criança o caráter de Deus. E assim as pessoas crescem sem um rumo. Vocês estão entendendo? Então, olha, que essa mensagem venha transformar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Eu espero muito que tenha feito sentido para vocês cada palavra que foi falado aqui, tá? Inclusive, a parte ali do livre-arbítrio, né, desde a infância, né, que isso influencia o nosso livre pensamento, né, a nossa mente, a forma como nós vemos o mundo, como nós lidamos no mundo, como nós nos relacionamos, isso influencia, tá? Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua família, o seu lar, os seus filhos. E que nós possamos aprender com Ana essa missão, né? De ser mãe, né? Essa missão que é, esse propósito e essa bênção que é. E a influência que nós podemos ter, inclusive, sobre a sociedade, de criar filhos que podem ser bênção ou maldição, né? Que Deus venha abençoar o nosso dia. Vamos encerrar, então, com uma oração. Amém. Deus Deus, seja louvado. amém. Oremos, então. Grande Deus, obrigada, Senhor, por essa mensagem que foi ensinada aqui. Eu oro para que o Senhor venha nos ajudar a aplicar isso na nossa vida, Pai. A aprendermos a cada dia mais sobre Ti. Eu oro para que possa ter feito sentido, que possa ter
sabe, ter sido uma coisa diferente aqui, que as pessoas possam ter entendido cada palavra, tudo que foi feito aqui, tudo que foi falado, e que possa servir para nós, que possa transformar, que possa edificar, que possa trazer mudança em nome de Jesus, Pai. Abençoe a cada família que está aqui, cada mãe, cada pai que está aqui, sabe? Cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que possa, Senhor, causar um desejo de transformação. Porque o inimigo, ele tem lutado para destruir as famílias, para destruir os lares, sabe? E ele vem lutando desde antes de nós nos tornarmos pessoas, antes de nós nascermos. Ele já tem tramado, ele já tem trabalhado. Mas o Senhor é muito mais poderoso, o Senhor é muito mais forte. E obrigada porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, porque isso mostra que os resultados que nós vivemos, que nós alcançamos, que a nossa vida, ela depende de nós, das nossas decisões, né? Daquilo que nós temos filtrado e focado a nossa mente. Então, Senhor, ajude-nos a mudar e a focar a nossa mente para a luz que é o Senhor. Independente das origens que tivemos, das raízes que tivemos, né? Independente, Senhor, de onde nós viemos, o que importa é onde nós estamos e para onde nós iremos. Isso vai influenciar com a forma que nós pensamos, a forma como nós vivemos a nossa vida. Por favor, Deus, venha fazer a transformação em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus Amém, abençoe o amém. dia de vocês. Deus abençoe. Eu mantinha aqui agora a câmera aberta, só para poder conferir junto com vocês aqui. Agora só a câmera abriu, quero. Abriu? Pessoal, sim. Vou desligar aqui. Deus abençoe a todos, mas eu vou continuar falando com vocês aí, viu?